Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade. É muito bom estarmos reunidos para juntos louvar e adorar o nome do Senhor. Amém. Mas eu gostaria de deixar aqui para os amados irmãos um texto que está na palavra do Senhor, no capítulo 17 do 1 Reis, versículo 3, que diz assim: retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te ao torrente de Querite, fronte ao Jordão. Amém? Queridos, o contexto do texto que lemos fala a respeito de Elias. Elias, o seu nome significa o Senhor é meu Deus. E segundo alguns pesquisadores, após a morte de Moisés, não houve nenhum profeta semelhante a Elias no Antigo Testamento. E agora Deus levanta Elias para o ministério profético em um período que Israel estava vivendo uma decadência espiritual muito grande. Em um período em que o rei Acabe era o rei de Israel. O rei Acabe, ele reinou durante 22 anos, foi o 8º rei em Israel. Israel, na verdade, teve 19 reis e todos foram ímpios. Mas o rei Acabe foi um dos piores reis de Israel. E desse contexto que Israel estava inserido, Deus agora levanta Elias para ser profeta. É interessante lembrar que naquela época havia o reino sul, que era Israel, e havia o reino norte, que era Judá. Então sempre havia profetas que ministravam em Israel, e sempre havia profetas que ministravam em Judá. Sempre havia um rei que reinava em Judá, e sempre havia um rei que reinava em Israel. E Elias foi chamado por Deus para ser profeta em Israel, em um período que o povo estava vivendo uma decadência espiritual muito grande, porque aquele povo estava vivendo idolatria. O rei Acabe, ele mandou construir um altar para que todos pudessem adorar a Baal. Porque eles acreditavam que Baal era o deus da chuva, era o deus da fertilidade. E agora Elias profetiza que, segundo a sua palavra, não iria chover por alguns anos. E a Bíblia diz que após essa profecia, Deus agora manda Elias para o ribeiro do Querite. E o que significa Querite? Querite significa colocar no tamanho certo. Queridos, e por que Deus permite que o homem passe pelo Querite? Porque o Querite é lugar de preparação. É o lugar onde o oleiro molda o vaso, é o lugar onde o ferreiro forja o ferro, é o lugar onde o santo santifica o seu povo. É o lugar onde Deus transforma o caráter do homem. E é interessante que mesmo quando o homem está passando pelo Querite, Deus, ele supre todas as suas necessidades. A palavra do Senhor diz que os corvos iam levar o alimento de Elias 2 vezes ao dia. E quantas vezes nós estamos passando pelo Querite? Por momentos de dificuldade, por momentos de lutas. Muitas vezes Deus está nos provando para nos aprovar. Mas mesmo quando estamos passando por esse processo, Deus está conosco para nos dar vitória, para suprir todas as nossas necessidades. É interessante que quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, Deus fala com aquele povo. No livro de Deuteronômio 8, no versículo 2 e 3, e o versículo 4 que diz assim: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, se sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então, mesmo quando o povo estava vivendo naquele deserto, Deus estava ali, suprindo todas as suas necessidades. Queridos, na verdade, aquela jornada duraria 40 dias, mas Deus permitiu que o povo levasse 40 anos, porque Deus precisava tratar com aquele povo.
Porque tirar o povo do Egito era fácil. O difícil era tirar o Egito do povo. Sempre quando aquele povo passava por um momento difícil, eles lembravam do Egito. Então foi necessário que aquele povo levasse todo aquele período para que Deus pudesse tratar com aquele povo. E por que Deus permite que o homem passe pelo querite, querido? Porque querite é o lugar onde o homem aprende a esperar o tempo de Deus. Quando nós vimos a história de Elias, a palavra do Senhor diz que Elias levou 3 anos e alguns meses ali, esperando o tempo de Deus. Quando nós vimos a história de Paulo no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que Paulo ele era um fariseu. E agora Paulo ele pega uma carta como sumo sacerdote para ir perseguir os cristãos. E ele vai em direção à cidade de Damasco. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Quando Paulo ele levanta, ele já estava cego. E seus companheiros levam Paulo para a casa de um homem por nome Judas. E aí a palavra do Senhor diz que Deus aparece em visão para Ananias, que era um discípulo que morava em Damasco. E Deus pede para que Ananias vá até a casa de Judas e procure um homem de Tarso por nome Saulo. E aí ele questiona Deus a respeito de alguma coisa. Ele diz: Deus, muito eu ouvi falar deste homem. Quanto tem perseguido os teus filhos? E Deus diz para Ananias: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu evangelho. Queridos, Paulo era um vaso escolhido. E a Bíblia diz que Paulo fica alguns dias em Damasco, depois ele vai para Jerusalém, e em seguida ele é enviado para Tarso. Paulo levou 14 anos esperando o tempo de Deus. E no capítulo 9, a conversão de Paulo, no capítulo 13, quando a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja a ser fundada, ela manda 2 missionários para fazer uma viagem missionária. Ela escolhe Paulo e Barnabé. E ali inicia o ministério de Paulo. Quando nós vimos a história de Davi, a palavra do Senhor diz que Davi, ele esperou de 15 a 18 anos, segundo alguns estudiosos, para se tornar rei em Israel. Então nós precisamos esperar no Senhor, sem perder a esperança. Sabe, saber esperar no Senhor é uma virtude que nos capacita para que nos momentos difíceis possamos estar firmes no Senhor. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. A Bíblia não diz quanto tempo o salmista esperou, mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Davi. Amém? Então, cada um de vocês que foi escolhido para o ministério, espere o tempo de Deus. Amém? E o que acontece quando o homem sai do querente? Primeiro, ele aprende a viver na dependência de Deus. A Bíblia diz que quando o ribeiro seca, Deus agora manda Elias para uma cidade perto de Sidom. Era uma cidade que tinha uma distância de 160 quilômetros. E quando Elias chega ali, era uma viúva que ia sustentá-lo. E a Bíblia diz que Elias ficou alguns dias. Na verdade, Elias permaneceu ali durante 2 anos, sendo sustentado por aquela viúva, sabe? Dependendo de Deus. E quando nós vemos a história dos discípulos, eram homens que tinham trabalhos seculares, eram homens que eram pescadores, cobradores de impostos. E quando Deus ali, Jesus faz um convite para eles, eles largam tudo e vai servir a Jesus e vai viver exclusivamente de Deus. Então o homem que ele tem um ministério, ele precisa, quando ele sai do querite, a viver dependendo exclusivamente de Deus. O que acontece quando o homem sai do querite? Ele começa a presenciar os milagres de Deus. A Bíblia diz que o filho daquela viúva adoeceu e veio a falecer. E é interessante que, diante daquela situação, aquela mulher questiona Elias a respeito de algumas coisas do passado. A Bíblia diz que Elias pega aquela criança, leva até o seu quarto, onde ele ficava hospedado. E quando ele chega ali, ele ora a Deus. E Deus ressuscita aquela criança. E agora a palavra do Senhor diz que aquela viúva, ela diz para Elias. Então disse a mulher a Elias: nisso conheça agora
que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Quando nós lemos a história de Paulo, no capítulo 19 de Atos, no versículo 17, a Bíblia diz que Deus fazia obras extraordinárias através do apóstolo Paulo. As pessoas iam ouvi-lo e as pessoas levavam para suas casas os lenços, os aventais que Paulo usava. E quando as pessoas chegavam nas suas casas, passavam nos doentes, nos enfermos, aqueles lenços, aqueles aventais, e aquelas pessoas eram curadas. A palavra do Senhor diz que quando as pessoas sabiam que Pedro ia passar naquele caminho, as pessoas colocavam ali os enfermos. E a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. Então, querido, todo aquele que foi chamado para uma obra, ele precisa passar por esse processo. Ele precisa passar pelo processo de preparação. Ele precisa esperar o tempo de Deus. Ele precisa viver na dependência de Deus. E quando ele obedece esses requisitos, ele passa a presenciar os milagres de Deus. E para concluir, eu gostaria de te dizer, você que foi chamado, você, minha querida, meu querido, para uma grande obra, sabe, mesmo quando você passar pelo querido, Deus vai estar contigo. Porque é uma promessa do Senhor. Sabe, Deus fala em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a bênção da minha justiça. Então, mesmo quando passarmos pelo querite, Deus vai estar conosco, assim como Ele estava com Elias, assim como Ele estava com Davi, assim como Ele estava com Paulo, assim como Deus estava com o povo no deserto, nas nossas vidas não é diferente. Amém? Que o nosso Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.